este debate para ver se discutia o projeto de revisão constitucional do PSD. E, pasme-se, escolheu logo o Estado Social. O engenheiro Sócrates é o primeiro-ministro da área socialista que mais maldades e malfeitorias fez ao Estado Social. Foi o primeiro-ministro em Portugal que cortou salários na função pública. Foi o primeiro-ministro em Portugal que mais reduziu as prestações sociais e levou os custos de acesso à saúde, diminuiu as comparticipações nos medicamentos, acabou com muitos abonos de família, milhares de abonos de família. Quer dizer, o engenheiro Sócrates, que tem vindo, por razão de insustentabilidade das finanças públicas, a colocar em causa a sustentabilidade do Estado Social, vem agora aqui querer dizer ao país, vejam, isto está muito mal porque realmente o Governo, por causa da crise internacional, com certeza, o Governo nunca tem culpas de nada. O Governo vem aqui defender Portugal e o seu Estado Social e cuidado que ali do outro lado, apontando para mim, está alguém que quer combater o Estado Social. Senhor Engenheiro José Sócrates, se hoje o Estado Social está maltratado e o sinal mais evidente da falência do modelo que o senhor seguiu está nos 700 mil desempregados que existem em Portugal, se o senhor consegue explicar aos portugueses porque é que chegou a uma situação com o desemprego historicamente mais elevado em Portugal e com um Estado Social menos presente para apoiar as pessoas, depois de me responder a esta questão, nós podemos falar da revisão constitucional do PSD. José Sócrates quer responder a esta questão. Eu compreendo que não queira falar do seu projeto de revisão constitucional, mas lamento muito, mas vai ter que o discutir. Porque as suas propostas são propostas que rompem com um consenso social na sociedade portuguesa e na Europa a propósito daquilo que são as funções sociais do Estado. E lamento muito, mas terá que as discutir. Em segundo lugar, devo dizer, Sr. Doutor, que está equivocado. Desde que sou Primeiro-Ministro, as prestações sociais em percentagem do PIB passaram de 17% em 2005 para 22%. Hoje o Estado dá em prestações sociais, em assistência social, mais de 6 mil milhões de euros do que dava em 2005, apesar da crise. O senhor não tem outro discurso que não seja acusar-me de ser o responsável pela crise. Pela crise em Portugal, não considerando aquilo que foi a crise internacional. Mas nem sempre o Sr. Doutor pensou assim. Porque o Sr. Doutor, quando era administrador de empresas, não pensava assim. E, de facto, tinha uma análise séria daquilo que foi o impacto que teve no nosso país a crise internacional. Vou ler aqui um pequeno relatório e contas da empresa do que o senhor era administrador e que o senhor assinou. E que dizia o seguinte, em 2010. Em 2010. É muito recente, tudo isto é muito recente. O pensamento do Dr. Passos Coelho foi exposto durante o ano 2010 e 2011 e espero que não se importa que o possamos discutir, porque os portugueses estão... Os portugueses... em concreto para sabermos se nessa altura já era... Sabe que eu até escrevi... Não era. Em 2010, o Sr. Dr. Passos Coelho pensava assim. Dizia o Dr. Passos Coelho, o ano 2009 caracterizou-se por uma profunda recessão mundial, registando-se as maiores quebras da atividade económica e de comércio mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Finalmente, nessa altura, o Dr. Passos Coelho achava que havia uma crise internacional. Hoje, ela já não existe, é tudo responsabilidade do Governo. Mas depois dizia mais, dizia o Dr. Passos Coelho, a economia portuguesa foi negativamente afetada pelo enquadramento internacional desfavorável. Contudo, Portugal registrou um comportamento acima da média dos países da União Económica e Monetária. Isto é, Passos Coelho, administrador, reconhecia não só que a crise internacional tinha atingido o nosso país, como Portugal em 2009 se tinha portado bem do ponto de vista económico. Agora, Passos Coelho, versão líder de um partido, acha que a responsabilidade é toda do Governo e que não existe nenhuma responsabilidade da crise internacional. Aí estamos, Sr. Doutor, não presta um bom serviço ao país. Pedro Passos Coelho, eu gostava que respondesse na análise da nossa situação económica aquilo que foi o impacto da crise internacional. Mas lamento muito dizer-lhe, terá a ocasião de responder, naturalmente, mas lamento muito dizer, nós temos que discutir as suas propostas. Mas já lá vamos, porque ninguém ganha eleições apenas fazendo acusações aos outros. Antes discutirmos em concreto, eu gostava de ter Pedro Passos Coelho tivesse a oportunidade de responder. Eu conheço já de a ter observado a sua técnica de querer fazer perguntas aos outros e discutir aquilo que os outros pensam. Em parte ainda bem, sabe porquê? Que crime. Porque eu, é verdade, porque eu escrevi aquilo que penso, ao contrário do senhor, antes de me ter candidatado à liderança do PSD. E eu, quando porventura mudo de opinião, porque a realidade muda e nós devemos seguir a realidade e não procurar pintá-la de outra maneira,
assumo as minhas diferenças de opinião. Mas o curioso é que o engenheiro Sócrates... Deixe-me responder. Não. Deixe-me responder. Isto é muito claro ao senhor engenheiro. Em meses. A crise internacional em Portugal teve efeitos. Nunca me ouviu dizer que não teve. Em 2009 andámos bem. Não, senhor engenheiro. Nós em 2009 não andámos bem. Bom. Não andámos bem. Mudou de opinião. Não vale a pena vir com esse pequeno truque. Nós não andámos bem em 2009. De resto, o PSD, nessas eleições, procurou comunicar ao país justamente a ideia de que o governo estava a proceder mal. E procedeu mal de várias maneiras. A contraciclo do que se passou na maior parte da Europa, o governo não contraiu a despesa pública conforme devia ter contraído. E isso hoje é reconhecido praticamente por toda a gente fora de Portugal. O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, que aqui esteve, reconheceu que hoje vamos ter de adotar medidas mais severas do que aquelas que seriam necessárias porque o governo não fez aquilo que devia ter feito em 2010 e em 2009. Mas sabe, o Banco de Portugal diz o mesmo. E o ex-governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, diz o mesmo. Mas sabe, senhor engenheiro, em matéria de opinião, deixe-me recordar-lhe o que disse o senhor engenheiro José Sócrates o ano passado, como ministro, em fevereiro de 2010. Disse, respondendo justamente ao governador do Banco de Portugal, de então, Vítor Constâncio: não aumentaremos os impostos para fazer a consolidação orçamental. Disse depois, em resposta à deputada dos Verdes, Heloísa Apolónia, no Parlamento: o que vamos fazer é o que está no PEC, que foi aprovado no primeiro trimestre do ano passado. A senhora deputada vê lá o aumento do IVA? Não vê. Todos se recordam que o IVA não aumentou. Em resposta ao jornal O Sol, disse: não será preciso reduzir salários para reduzir o déficit orçamental. Isto é dia 16 de junho do ano passado, Sr. Primeiro-Ministro. Pedro Passos Coelho, não lhe parece que José Sócrates poderá argumentar, tal como o senhor disse no início, que quando as circunstâncias mudam, as decisões também podem mudar? Deixe-me dizer, mudaram profundamente. E disse ainda: vamos reduzir 5% os salários da função pública e aumentar a taxa normal do IVA de 21% para 23% em setembro do ano passado. Sr. Primeiro-Ministro, eu creio que estas mudanças de opinião afetaram bem mais os portugueses do que esse relatório que leu da Fomento Invest relativamente ao ano de 2009, que eu, apesar de já não estar na empresa, assinei como administrador. Dr. Passos Coelho, o senhor cita declarações minhas antes da crise das dívidas soberanas. O senhor sabe que Portugal, tal como todos os países europeus, tiveram que mudar de estratégia orçamental. Porque antes da crise das dívidas soberanas, começou com a dívida grega e com a crise grega. Antes disso, a orientação da Europa era no sentido de, em 2010, ter estímulos orçamentais. E, por isso, ter uma execução orçamental que não fosse demasiado violenta para promover a nossa economia. A verdade é que depois do Conselho Europeu, onde se discutiu a crise grega, e depois do impacto que tiveram nas economias, a subida dos juros, em particular dos juros das dívidas nos países europeus, toda a Europa teve que mudar de estratégia. Mudou Portugal, como mudaram todos os países europeus. E por isso, Sr. Doutor, lamento muito, mas aí o senhor não tem razão. O Governo fez apenas o seu dever de mudar de orientação para melhor responder à crise da dívida. Mas o senhor acusa-me de querer discutir o que os outros pensam. Isso não é nenhum truque, Sr. Doutor, lamento muito, mas o senhor vai ter que discutir comigo o que o senhor pensa e o que o senhor propôs. E se me permite, eu gostaria de começar por este assunto. Repare, o senhor propõe na sua proposta de revisão constitucional as mudanças que referi. E talvez a mais significativa, que tem a ver com o seu pensamento, e permita-me que discuta isso consigo, porque não é crime nenhum, tem a ver com certeza, tem a ver com aquilo que o senhor propõe de não haver no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, a tendência gratuita que está na nossa Constituição. E o senhor propõe que, ao invés de haver essa tendência gratuita, que haja copagamentos. O senhor defende os copagamentos na saúde. Pois eu quero lhe dizer, Sr. Doutor, que isso põe em causa o atual Serviço... Dá-me licença, eu vou já acabar. Sim. Põe em causa o Serviço Nacional de Saúde, tal como o conhecemos, e põe em causa a igualdade no acesso aos tratamentos, a igualdade no acesso aos cuidados de saúde, tal como os entendemos. Se me permite, Sr. Doutor, espero que não considere um crime, podermos discutir as suas propostas sobre os copagamentos. Do PS para a saúde, José Sócrates? Continuar aquilo que temos vindo a fazer, unidades de cuidados continuados para os idosos,
melhorar os cuidados primários de saúde com as unidades de saúde familiar, reformar a rede de urgências como temos vindo a fazer, melhorar a nossa rede hospitalar como temos vindo a fazer. Nós nestes 6 anos melhoramos. Nós nestes últimos anos, repara, a maior parte das coisas que vamos fazer melhoram a eficiência do Serviço Nacional de Saúde. Isto quer dizer que o SNS prestará melhores serviços, gastando menos dinheiro. E temos vindo a fazer esse caminho. Repare, em apenas 6 anos, nós baixámos para 1/3 aquilo que é a mediana de tempo de espera para cirurgias. Isto foi um esforço notável por todos os profissionais da área da saúde. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, quando o Sr. Doutor propõe que na saúde deixe de haver um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito e com... Bom, já vamos. Quando propõe que haja copagamentos, o Sr. Doutor tem que explicar... O Sr. Doutor tem que explicar que esses copagamentos querem dizer que os portugueses vão pagar a sua saúde através de impostos, mas vão pagar também no momento em que vão ser assistidos. Portanto, nesse momento, tem que dizer quem paga e quanto vai pagar. Sabe pelo menos isso, doutor. Quem paga e quanto vai pagar. Quando ouvimos o Sr. Engenheiro José Sócrates, percebemos 2 coisas. Primeiro, que o país está bem, que afinal o nosso modelo social, em função do resultado da ação deste governo, melhorou muito. É uma coisa que todos os portugueses que nos estão a ouvir sabem. As coisas melhoraram muito. No Serviço Nacional de Saúde, em todos os setores melhoraram muito. Nacional de Saúde, sim. Portugal não precisou de pedir ajuda externa. O Sr. Ministro das Finanças está enganado. Portugal, afinal, dispunha de dinheiro a partir de maio para pagar vencimentos, seja ao nível do Estado, seja ao nível das empresas públicas. O Estado, afinal, não precisou de ter aumentado brutalmente os impostos durante o ano passado. Portugal não precisou de cortar nas prestações sociais, nomeadamente no rendimento social de inserção, nos abonos de família e levando os custos de acesso à saúde. Este é o resultado da sua política e é um resultado que os portugueses sentem, sobretudo aqueles que estão desempregados. São 700 mil desempregados, Sr. Engenheiro José Sócrates. Gostaria que o senhor dissesse a todas estas pessoas, aos estudantes do ensino superior que perderam as suas bolsas de estudo, a todos aqueles que perderam com participações em medicamentos, todos aqueles que perderam prestações sociais. Gostaria que o Sr. Engenheiro lhes explicasse como é que os defendeu durante todo este tempo e o que é que lhes propõe daqui para a frente, porque o Partido Socialista e o Engenheiro José Sócrates apresentam-se a estas eleições com praticamente um programa de vacuidade que não diz nada e por isso é natural que o Engenheiro Sócrates queira discutir as ideias do PSD. Todas aquelas que o Engenheiro Sócrates disse durante muito tempo que o PSD não tinha. Ainda a saúde, Pedro Passos Coelho, o seu programa... evitar o problema. A área da saúde é muito simples de abordar. Em primeiro lugar, então, é verdade, imagino. Em primeiro lugar... Mas disse que eu menti. Desculpe, Sr. Doutor. Faz favor de provar, então. O Sr. Doutor não defende os copagamentos? Sr. Engenheiro José Sócrates, os copagamentos existem na sociedade portuguesa. Defende ou não defende? 30% dos cidadãos portugueses, aliás, não é 30% dos cidadãos portugueses, é 30% da despesa em saúde... Estou a falar dos copagamentos do Serviço Nacional de Saúde. Não me interrompa, se fizer favor. 30% da despesa nacional em saúde é feita por privados. Significa que mesmo na área em que o Estado contratualiza com terceiros, seja na área social, seja na área privada, serviços de saúde, o Estado não faz cobertura universal. E toda a parte que é complementar à ajuda que o Estado dá e que o Estado paga, chama-se, Sr. Engenheiro José Sócrates, copagamento. Ele já existe. Não se chama-se. Mas deixe-me dizer... Estou a falar no Serviço Nacional de Saúde. Mas deixe-me dizer. O senhor disse que eu estava a mentir. Não está no programa. Faz favor de dizer... Não está no programa eleitoral... Defende ou não defende o copagamento? O senhor deixa-me responder, se fizer favor. Mas o senhor disse que eu estava a mentir. Não me interrompa, porque assim as pessoas que estão em casa não vão perceber. Certamente. Vamos mudar de técnica. O programa eleitoral do PSD, que é aquele com que eu me apresento às eleições, não é outro, é com o programa eleitoral. No programa eleitoral do PSD, nós dizemos sobre saúde o seguinte, em primeiro lugar, que é preciso abrir às policlínicas e às cooperativas de profissionais os cuidados primários de saúde de maneira a que as pessoas possam ter acesso ao seu médico de família. Há hoje perto de 500 mil portugueses em Portugal que não têm médico de família. Quando esta medida foi anunciada no programa eleitoral do PSD, a Ministra da Saúde e outros dirigentes do Partido Socialista, quando estão no governo, falam como se fossem dirigentes do Partido Socialista na mesma, veio dizer que o PSD queria privatizar a saúde. E há, assim, uma espécie de repetição, depois, que o Partido Socialista gosta de fazer, e dizer se o PSD ganhar as eleições, a saúde vai ser muito cara, porque o PSD quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Isso é falso, Sr. Engenheiro, deixe-me dizer-lhe, é falso. José Sócrates. Aquilo que eu defendi
Mas deixe-me só concluir. Deixe-me só concluir. Os tempos, senão fica distribuiremos com certeza. Mas deixe-me só concluir. Mas conclua. Afinal, Sr. Engenheiro José Sócrates, aquilo que eu disse no programa eleitoral do PSD foi depois dito pela Sra. Ministra da Saúde, que me acusou de fazer a privatização. Disse a Ministra da Saúde: vamos adotar também o modelo C das unidades de saúde familiares e vamos abri-las às policlínicas e às cooperativas de médicos. Não. É isto que o senhor chama do fim do Serviço Nacional de Saúde, José Sócrates? Sr. Dr. Passos Coelho, o Sr. Doutor tem em vários momentos da sua intervenção política posto em causa a minha palavra. E acabou de a pôr há bocado. Eu disse que o senhor defendia copagamentos no Serviço Nacional de Saúde. E não pretenda disfarçar. Não estou a falar dos pagamentos que os portugueses fazem quando recorrem à medicina privada. Eu estou a falar dos copagamentos no Serviço Nacional ou à medicina convencional. Estou a falar dos copagamentos no Serviço Nacional de Saúde, que o senhor defende. Isto é, no momento em que o Serviço Nacional nos presta um serviço, pagar. E o senhor disse que eu estava a mentir. Eu espero que depois de lhe provar que não estou a mentir, que o senhor me peça desculpa. O senhor disse... Não, dá-me licença. Se fizer favor, dá-me programa eleitoral do Dá-me licença. Doutor, desculpe lá. Dê-me agora a licença. Eu sei que é desconfortável, mas tem que me ouvir. Então, o senhor escreveu um artigo para o jornal I, onde diz, às tantas, o seguinte. Diz assim, que defende a introdução de copagamentos pelos serviços prestados na área da saúde. Tenho aqui esse artigo, que deposito para que fique provado que eu não menti. Depois, o senhor tem escrito no seu livro, e repare, não estamos a falar de há uns anos atrás, estamos a falar de há uns meses atrás. Tem escrito no seu livro, e repare bem, Vítor Gonçalves, o texto constitucional deve ser alterado em conformidade com a introdução de copagamentos no setor público da saúde. Copagamentos no setor público da saúde. Espero que isto sirva de prova. Mas trouxe, dá-me licença, deixe-me só acabar. Eu quero provar aqui, lamento muito, mas isto é importante demais para passarmos por isto de forma leve. E trouxe também uma entrevista que o senhor deu a 2 estações de televisões para provar que eu não estou a mentir, pelo contrário, estou a dizer a verdade. O senhor defende os copagamentos na saúde. Mas, se me permite, vamos então ao seu programa sobre saúde. É que o seu programa... Já passámos 20 minutos e só estamos lamento muito, mas isto é importante demais. Para outras questões. O engenheiro Sócrates não gosta de falar nem do resultado do seu governo, nem dos 700 mil desempregados, nem do programa com que se apresenta à eleição, que é uma vacuidade. Discutir as minhas ideias, mas eu tenho que gostar disso. Mas estamos concluindo. Eu vou concluir. Desculpe, há uma questão avançar porque há outras questões que os portugueses não querem saber. Naquilo que o Sr. Doutor propõe na área da saúde, que é gravíssimo. O senhor propõe, em primeiro lugar, que o Estado garanta a sustentabilidade económica e financeira, não do Serviço Nacional de Saúde, mas do Sistema Nacional de Saúde. Quer dizer, o Estado deve garantir a sustentabilidade económica e financeira não apenas do serviço, mas também do setor social e dos privados. Lamento muito... Eu não sei se quer responder a estas questões, mas eu vou já acabar. Há uma questão... Temos que avançar nos temas. Mas há um ponto ainda mais grave do que este. E que é o seguinte. É que o senhor diz que, no seu ponto de vista, o acesso universal e equitativo aos cuidados de serviços de saúde devem ser só para aqueles serviços que estão incluídos num plano universal de benefícios que o senhor propõe. Isto quer dizer o seguinte, é que o Serviço Nacional de Saúde é tendencialmente gratuito, e o senhor quer acabar com isso. Mas quer também acabar com o caráter geral. Isto é, com a ideia que o Serviço Nacional de Saúde deve prestar todos os cuidados de saúde que estão disponíveis pela licença médica. E o senhor acha que isso deve constar de um plano de benefícios muito semelhante aos seguros de saúde e que os restantes, aqueles que não estão incluídos nesse plano, ficarão de fora. Isto é gravíssimo, porque isto supõe a destruição do Serviço Nacional.